começar já contando a história, né? Vamos começar a história. Porque vocês sabem que no Agile Brasil de 2019, inclusive vai ter Agile Brasil logo mais, se inscrevam aí, ó, vale muito a pena, Agile Brasil é sensacional. Agile Brasil 2017, lá em Belém do Pará. Eu e o CFC, a gente fez uma palestra que era a ditadura do técnico versus a ditadura do negócios. E foi uma modalidade de palestra do Agile Brasil que chamava duelo. Então a gente duelou, basicamente, lá em Belém, no palco, assim, pra saber quem ia ganhar, se era a ditadura do técnico ou a ditadura do negócios. Eu não vou dar spoilers aqui de quem ganhou, mas vocês sabem que duelo, né? Tamo aí. Vamos falar sobre esse problema que continua aqui entre nós, 4 anos depois desse meu duelo com o CFC. E aqui a gente já vem com viés, né? Porque o título do episódio é Não Existe Demanda Técnica. #treta. Solta a vinheta, Léo. Olá, este é o Love the Problem, o podcast oficial da K21. Evolução contínua de pessoas e organizações, com carinho, toda semana para você. Fala galera, bem-vindos a mais um Love the Problem. Hoje eu tô aqui com convidados especiais. Sempre especiais, né? Vocês sabem. Quem vê que o Love the Problem é sempre especial. Mas temos aqui pra discutir esse assunto sensível, mas urgente, que é não existe demanda técnica. Seria isso uma verdade? Uma pergunta? Vamos descobrir aqui com ele, que sempre que a gente vem falar aqui sobre produtos, geralmente vem aqui à nossa casa, também já faz parte de casa, né? Já tira o sapato, põe o pé em cima da mesa aí, ó, tamo junto. Rodrigo Martins, o ZL. Fala Z, beleza? E aí, Lula? Beleza, muito obrigado pelo convite aí, e principalmente desse tema que eu adoro falar, né? Então acho que vai ser bem divertido aí a gente abordar esses temas. São discussões bem antigas, né? Na realidade tem mais de décadas que a gente tem esse tipo de discussão. E sobre o que você falou ali do seu duelo com o CFC, eu já dou spoiler. Imagino que ninguém ganhou, porque quando o negócio e tecnologia não trabalham alinhados, é muito provável que não atinja o resultado. Todo mundo perde, muito bom, já começou botando um temperinho aí na treta. E pra trazer essa discussão não fazia sentido trazer só alguém que vem trazer a perspectiva de produtos, porque a gente precisa da perspectiva técnica, a perspectiva de engenharia aqui, e para isso temos aqui Mari Barcelos. Oi Mari, tudo bom? Olá, tudo bem e você? Prazer estar aqui. K21 já tem um relacionamento aí de anos também, então eu trabalho aqui no PagSeguro, né? Em todo esse tempo K21 sempre esteve presente aí com a gente, né? Sejam temas, cursos, sempre junto. Sensacional, e você sabe que esse daí foi uma das primeiras tretas que a gente tentou resolver junto lá no Pag, né, Mari? Esse lance de... Eu lembro, ó, agora Inside Information, aqui desses tempos de começo de trabalho com PagSeguro. Eu acho que você já tava, Mari, nesse tempo, assim, trabalhando junto com a gente. A galera de engenharia sentava em um andar e a galera de produto sentava em outro. Sim. Assim, tipo, eram andares diferentes, né? E foi uma das primeiras tretas que a gente comprou junto, assim, todo mundo lá no PagSeguro, que é do tipo, putz, será que não faria sentido estar todo mundo junto, já dado que a gente tá no mesmo propósito, né? E misturar as coisas e tal. A gente tinha que ficar, chama o PO, cadê o PO? Isso, nunca achava. Pegar elevador, escada. Né? E a gente não tinha essa facilidade de comunicação ali também, né? De Slack, não era tão fácil assim. Bons tempos. Tava com saudade, Mari. Bom te ter aqui. E no final não é treta, a gente não é treta, a gente quer chegar aqui no mesmo ponto, a gente tá todo mundo junto aqui. Mas o problema, ele existe, né? Bota o bode na sala, tem adesivo da K21 bot, o bode na sala, a gente precisa botar o bode na sala. E eu queria começar, dado que o Zé sugeriu o tema aqui, era um tema mais ameno, tá? Que ele tinha sugerido, vou falar a verdade. Ele tinha sugerido como um tema, produtos mais tecnologia é igual a produto. No final, assim. Então é um tema mais deboísta, né? Mais sutil. Aí eu falei assim, não, que isso, vamos pegar pela parte da treta, que não tem demanda técnica, é tudo produto e tal. Eu quero que você comece então, Zé, destrinchando esse problema, com carinho, assim, ó. Você que é um cara bom de fatiar problemas, detalhe esse problema que você trouxe pra gente discutir hoje aqui. Como assim não existe demanda técnica? Bom, vamos começar pelo seguinte. Imagino que a gente tenha pessoas de engenharia, pessoas de produto, pessoas de marketing, pessoas de design, pessoas de áreas de negócios, toda relacionada, seja jurídico, financeiro. Então, todo mundo partindo desse ponto, né? Então, vamos pensar que tudo que a gente faz dentro de um produto, dentro de um escopo, para algum serviço, ele tem que melhorar.
Então, assim, se a gente está fazendo alguma coisa que não traz benefício algum, por que a gente está fazendo isso? E essa discussão de até o cerne da coisa, produtos mais tecnologia igual produtos e não existe demanda técnica, que eu acho que casou muito bem com o momento, é algo que eu vejo isso muito quente no mercado. Então, a área de produto não priorizou, não escreveu o critério. A área de tecnologia não me deu estimativa e prazo. Aí o produto fala, mas se eu não tenho prazo, eu não consigo priorizar. E aí começa toda aquele burburinho em volta de disciplinas. E descasa a coisa. Porque quando você começa a trabalhar com uma área de produtos como uma área separada e não como algo que faz parte de todo o processo, você começa a criar silos, né? Bem como quando você começa a trabalhar com tecnologia como uma área que você delega, demanda classes de serviço, você está perdendo boa parte de conhecimento naquilo. Então, a coisa funciona quando os dois olham para o mesmo lugar. E quando a gente fala de que não existe demanda técnica, usando até um exemplo aqui, quando o seu cliente está usando o seu aplicativo, ele não vai falar, nossa, olha só esse roadmap técnico aqui que migrou a rota do banco de dados. Ficou bom. Ele vai pegar o aplicativo e vai falar, nossa, carregou muito mais rápido hoje. Ou, nossa, consegui fazer aquilo com muito mais proficiência. Então, essa demanda, seja rota, eu usei rota de banco de dados aqui, mas eu não estou entrando na seara de engenharia. É mais porque tudo aquilo que melhora o produto, sim, deve ser priorizado. E não deve ser tratado como uma demanda técnica. Gente, melhora a vida das pessoas é demanda de produto. Não existe demanda técnica. Eu quero puxar um pouco de contexto histórico e de realidade, assim, porque eu acho muito legal esse ideal. Eu sou um cara muito idealista também. Eu olho, vamos perseguir isso. Então eu vou perseguir ser um time de produto de fato, com as competências de engenharia, de design e de produtos no geral aqui dentro. Mas hoje o racha existe, assim. Existe uma separação no mundo, em geral, sabe? Eu vou botar como exemplo, tá? A gente tá aqui no Instagram fazendo uma live enquanto grava. O meu Instagram, ele tem uma galera seguindo, né, que eu me comunico, que vem muito da agilidade e de produtos e de métodos de processos. Eu tenho o meu Twitter, que é uma outra galera. É engraçado, o perfil é diferente, assim. No meu Twitter, eu sigo muita galera do desenvolvimento de software, galera da engenharia. E são dois públicos separados. São dois públicos diferentes. Assim, é fato. Você percebe duas tribos, sabe, diferente. E aí eu queria saber, Mari, se você ainda percebe no dia a dia, das empresas em geral, assim, e das pessoas com quem você conversa, esse racha, ou seja, se esse problema ainda existe hoje na realidade no dia a dia, e se você tem especulações de onde veio esse problema, assim. Olha, a origem eu não sei dizer, mas que existe esse problema, existe. Tem muitas coisas que a gente acaba fazendo que também a gente não comunica a área de produtos que foi feito. Então a gente faz alterações ali e aí o PO não sabe, ele entra, ele olha o giro e fala, meu Deus, o que é isso aqui? Só um negócio que eu fiz aqui, pode ignorar. Então, existe isso, né? Existe essa separação, né? Também existe o lado de produtos, né? Pô, cheguei com uma coisa aqui, o cara não quer me falar quanto tempo que isso leva pra fazer, né? Tipo, preciso dessa ajuda. Então, às vezes tá cada um no seu mundo ali querendo resolver. Então, você tá querendo melhorar a velocidade da aplicação, com você querer entregar um menu novo, quando você pode fazer as duas coisas. Você entrega um menu novo rápido, já melhora outras partes do sistema. Então, acho que existe uma rixa, mas por pura falta de comunicação mesmo, né? De entender o que cada um quer fazer, né? Por que você quer aumentar a velocidade da sua aplicação? Ou por que você quer pôr um menu novo? Por que você não coloca as duas coisas juntas, sabe? Por que a gente não conversa, escreve isso? Traduz pra mim como que você vai melhorar a velocidade, o que você vai fazer, quais são os passos pra isso, né? E eu vou te explicar por que esse menu aqui é importante de ter, né? Por que a gente precisa ter esse acesso, como que isso chegou. Então, acho que fica cada um olhando um pouco ali pro seu mundo, né? Então, por parte de desenvolvimento, a gente olhando os gráficos ali, olhando velocidade, olhando tempo de resposta, e por parte do produtos ali, focando no roadmap, o que precisa entregar de novo. E no fim das contas é uma coisa só. A gente pode se ajudar mesmo, mas eu vejo muito essa treta aí, mas acho que é uma treta por olhar as coisas de uma forma muito individual e não olhar um conjunto, né? Então o produto, ele é todo conjunto ali, né? Também que o Zé falou de design, né? de marketing, é todo um conjunto, mas ali quem põe a mão na massa ali é produtos, tecnologia juntos, né? Juntos que traz o resultado final.
Você sabe que já, só do que você falou, eu percebi já uma hipótese que você levantou muito boa de ser um problema de comunicação. E acho matador, assim, sensacional. Você já puxar pra esse lado da comunicação, né? O quanto a gente não é bom o suficiente em se comunicar e se relacionar. E o ponto que você me falou sobre as partes que compõem o todo me lembram duas referências que inclusive vão estar no nosso backstage, que é 21.link/LoveTheProblem. Você consegue entrar lá e ver no nosso backstage as referências. Duas referências que me lembram. A primeira referência, que é mais viajada, mais avoada, mais subjetiva, é um autor chamado Ken Wilber, que a gente cita no podcast Pontos e Elefantes bastante. Acho que no primeiro episódio do Pontos, no primeiro ou segundo, a gente cita. O Ken Wilber, ele traz uma teoria, Mari, que eu acho que casa muito com isso que você trouxe, da gente não se entender como um todo, né, e se entender como partes só. Ele traz uma teoria que é a teoria dos ólons. O que é um ólon? Um ólon é uma parte que é um todo também. Meio doido, né? Falei que era subjetiva essa parte, gente, era uma viagem. Uma parte que é um todo. Uma parte que é um todo, Então, tipo, uma célula, você pode entender ela como um ólon. Por quê? Porque ela é um todo, porque é uma célula, né? Então, enquanto célula, ela é um todo, certo? Ela é uma célula. Mas ela também é parte de alguma coisa maior, que é, sei lá, um órgão. Então, um órgão, ele é um todo também em si, é um órgão, mas ele é formado por várias células, certo? Que são partes. Mas um órgão, ele também é uma parte de algo maior, que é o corpo humano, certo? O corpo humano, ele é um todo em si, formado por partes, né, por órgãos ali, mas ele também é parte de alguma coisa maior, que é, sei lá, a sociedade, sabe? E por aí vai, vocês pegaram a ideia, né? Sim. Tudo é uma parte, toda parte é um todo. O Ken Wilber traz essa teoria e até hoje eu ainda fico... A Natasha confirmou aqui que é no episódio 1 do Pontos e Elefantes, pra quem quiser pegar essa referência, que é 21.link/LoveTheProblem. Mas essa teoria é uma das bases, assim, que eu uso hoje pra tentar ir além e entender que não basta eu me ver como uma parte, eu tenho que me ver... aliás, não basta eu me ver como um todo, eu tenho que me ver também como parte de algo maior, porque acho que esse que é o ponto, né? Não adianta eu ver a galera de engenharia como simplesmente, sou engenharia, pá. Não, você também é parte de algo maior, que é um produto, ou a demanda técnica que você falou mesmo. Não adianta eu ver a demanda técnica como simplesmente um todo, ela é parte de algo maior, né? Que é o produto. E se eu não consigo enxergar o produto, eu vou me ver só como um todo em mim mesmo, sem enxergar do que eu faço parte. E aí toda essa viagem que eu dei aqui, ó, pode acabar o momento Bob Marley aí, Léo, porque toda essa viagem é porque me lembra o episódio 11 do Love the Problem, que é o episódio sobre o pensamento sistêmico, que fala muito sobre essa visão do todo. E aí talvez, Mari, iterando aqui na sua hipótese da comunicação, eu acho que o gap de comunicação, ele vem dessa falta de uma visão maior, mais ampla, mais sistêmica. O que me traz a reflexão, acho que foi o Zé que puxou, inclusive, vou jogar pra ele de volta, de quando que isso foi diferente, sabe, assim, em que contextos que isso já foi diferente, porque as plannings, por exemplo, vou pegar planning, né, aqui como exemplo, todo mundo que usa Scrum, por exemplo, que é um dos métodos ágeis mais tradicionais, faz planning. A planning, em algum momento, provavelmente, surgiu como um espaço de tempo para a gente discutir o todo. E me parece que hoje a planning é um espaço de tempo para cada um discutir sua parte, ao invés de discutir o todo. E aí eu já trago essa para você, Zé. Algum dia as plannings já foram melhores, assim? Em algum dia a gente já conseguiu discutir o todo? Ou esses silos entre parte técnica e de negócios sempre existiu? Mesmo porque tem aquele velho mito da Planning 1, Planning 2. Já ouviram falar do Planning 1, Planning 2? A gente tem a nossa Planning dividida em duas partes. Na primeira parte, que é a Planning 1, a gente fala de negócios. Na segunda parte, que é a Planning 2, a gente fala da parte técnica e quebra em tasks. Que já é um cheirinho estranho, né? Dentro dessa perspectiva. Algum dia já foi diferente, Zé? Me diga. Cara, eu acho que já foi, sim. E digo também, assim, pela minha realidade, tá, Lula? Pode ser que outras pessoas não tenham vivido ou ainda estão vivendo nessa realidade desse mundo aí mais próximo entre essas duas disciplinas, né? A gente sempre fala que sociedade se move em pêndulos. E só para dar um pouco de embasamento da minha história, eu acho que o negócio começou a se separar lá atrás, quando a gente falava, eu de novo trazendo o Kotler aqui, os 4 P's do marketing, produto... Bingo do Zé! Bingo do Zé! Mano. Praça e promoção. E aonde que tá a produção nessa cadeia, né? A gente, naquela época, a gente estava muito acostumado de falar com commodities. Cara, commodity é isso. É algo que você já consegue trabalhar de uma forma que você consegue trabalhar de uma forma já
que você entende o resultado final daquilo, né? A commodity você trabalha de uma forma mais previsível, você sabe qual que é o resultado final esperado e você faz aquilo às vezes por preço, né? Você faz em larga escala industrial por preço. E aí quando a gente tira a produção, que seria um P de produção daquele produto, do meio desse contexto, a gente já começa a separar essas realidades, né? Então, o desenvolvimento de produto que veio como uma disciplina do marketing há 40 anos atrás, e ele se desgrudou ali do desenvolvimento daquela coisa como um bem comum, foi revisitado durante o Agile Manifesto. Então, o pessoal chegou e falou assim, gente, a gente não pode fazer as coisas separadas, a gente tem que trazer a produção de volta para a promoção, praça, produto, para a gente olhar para isso como uma unidade. Não adianta você ter a melhor equipe do mundo se você não tem mercado. Não adianta você ter mercado e ter a melhor equipe do mundo e não ter o produto. E não adianta você tentar resolver essas coisas individualmente, porque essas coisas só se resolvem quando estão como um todo, né? E aí, quando que as plannings passaram a dar certo, que eu acho que agora a gente voltou num outro movimento de se deslocar, eu vejo isso mais ou menos uns 10 anos atrás, Lula. Então, quando eu comecei a trabalhar com Scrum também, cara, eu lembro de você chegar pra fazer uma planning, olha aqui, ó, tiozão saudosista. Bons tempos. Eu lembro da gente chegar, a gente chegava... Quando a gente chegava, a planning era o evento do dia. Então, você não tinha uma agenda com 15 reuniões em um dia que você precisava priorizar reuniões. A pessoa de produto, a pessoa PO, ela conseguia trabalhar previamente com refinamento, trabalhar com folga e foco naquilo que era importante para o produto. Ela conseguia trazer isso para todo o time colaborar em prol daquilo. Então você tinha pessoas multidisciplinares de fato ali, trabalhando e olhando para aquilo, porque a planning era o evento, era a prioridade. E ao longo que isso se diluía, independente se era Scrum ou Kanban, né, ou qual que é a metodologia que usava por trás, as pessoas se juntavam para se comunicar. E elas tinham uma coisa que hoje é a coisa mais preciosa, que é o tempo. Hoje em dia, o que a gente vem vendo, eu falo também pela realidade e contextos que eu vivo, é que as pessoas não têm tempo. Não tem tempo de planejar. Não tem tempo de pegar aquele de produto, porque existe uma demanda muito grande vindo. E quanto mais coisa a gente bota em um sistema, mais fácil é esse sistema de crashar. Então a gente teve um tempo onde a gente trabalhava com mais foco e folga nas coisas que a gente fazia. Só que eu não sei, devolvo para você também, para Mari, Lula, se esse foi um quesito mais voltado da pandemia, mais voltado sobre a hiperdisponibilidade que a gente tem, ou mais voltado para a gente alimentar o nosso FOMO, né, que é o Fear of Missing Out. O que fez com que a gente perdesse isso no passado? Então, respondendo essa pergunta de uma forma pragmática, sim, Lula, já tivemos uma planning, todo mundo junto, trabalhando de uma forma muito mais integrada, e isso se perdeu e voltou à mesma discussão que a gente teve há 30, 40 anos atrás. Por que será que isso aconteceu? Eu concordo com você, Zé. Acredito sim que a pandemia mudou essa questão da gente ter várias reuniões ao mesmo tempo, né? Antes a gente precisava de uma sala, mas antes a gente tinha sala e as pessoas já estavam no momento que elas já estavam levando o notebook delas para fazer outra coisa durante a planning. Então foi uma coisa que foi acontecendo, né? Antes a gente levava a nossa caixinha ali com os post-its, não tinha outra coisa tirando a nossa atenção. Então, foi uma bola de neve, né? Então, primeiro, acho que levar o note no momento da reunião para você fazer uma outra coisa. Depois, a pandemia, concorrendo com várias coisas que também são importantes, tanto quanto uma planning. Mas a gente se perdeu ali, em algum momento, nessa questão de sentar e conversar ali com foco no que você queria resolver no seu planning, né? O que você precisava fazer naquele período, se faz sentido ou se não faz sentido, porque ali a gente deixava de fazer um monte de coisa que não fazia sentido também, né? Acho que hoje a gente acaba ficando tarefeiro, que a gente pega e faz sem perguntar, sem entender. Então, essa comunicação de produtos com engenharia facilitava muita coisa que a gente poderia fazer ou faz que é desnecessário de ser feito, né? Só conversando, só se reunindo, só focando no que você estava fazendo naquele momento, assim. Enquanto vocês falaram, eu tenho algumas hipóteses aqui. E eu queria ajudar de vocês para validar se essas hipóteses fazem algum sentido. A primeira hipótese tem muito a ver com a separação histórica um pouco. Você falou de 40 anos atrás,
início, há 30 anos atrás e tal, em que a gente se deu conta de, não, a produção precisa estar junto aqui, né, da coisa, assim, não adianta ser separado. Se você for ver o Manifesto Ágil, existe uma falta de diversidade muito grande dentro do perfil dos signatários do manifesto. E aí em vários aspectos, tá? Falta de diversidade que eu digo é desde do perfil social até o perfil de competências. Então se você pegar os signatários do Manifesto Ágil, Kent Beck, Martin Fowler, Uncle Bob, Andy Hunt, Dave Thomas, pega as publicações dessa galera. Essas publicações são sobre engenharia. Hoje eu estava conversando com uma galera sobre como começar a programar com Elixir, uma linguagem de programação bem maneira aí. Inclusive um abraço para todo mundo da Plataforma Tech, que é a empresa que criou Elixir aí, com o José Valim e tal. E aí o cara falou, eu tenho um treinamento aqui muito bom, que é do Dave Thomas. E eu falei, Dave Thomas, que da hora, um dos signatários do Manifesto Ágil, certo? Então essa galera saiu da engenharia, mas eu acho que ela saiu da engenharia tentando lutar contra essa segregação. Tanto que os 4 valores do manifesto são muito nesse sentido, né? De pregar a gente junto, trabalhando junto e tal. Então acho que foi um movimento de tentar juntar as coisas. Mas a rixa já existia, em algum ponto, sabe? Eles estavam tentando apaziguar, mas eu acho que já existia. Essa é uma das minhas hipóteses, tá? Buscando lá de trás. Mas eu tenho outra hipótese também que é um pouco mais moderna, que eu acho que tá fazendo uma diferença agora no presente, que é tecnologia estourou, né? Assim, hoje quer se posicionar no mercado? Aprende a programar, assim. Aprende a desenvolver software. Você tem emprego, assim. É fato, né? A galera pulando de uma empresa pra outra, pipipi, papapá. Esse assédio por profissionais de tecnologia, né, de engenharia, que tá muito escasso no mercado, traz uma pompa também pra parte de engenharia, sabe? É legal você falar que é alguém que coda, alguém pipipi, papapá, e às vezes isso acaba sendo mais legal do que você falar que produto você faz, sabe? Às vezes eu desenvolvi produto estranho por falta de alguém de produtos durante muito tempo. Então, pra mim, sempre foi muito mais fácil me chamar de desenvolvedor de software. Que software? Não sei, o que você falar aí pra eu fazer, eu faço, sabe? Mas aí já cai muito no que o manifesto não prega, né? O que você falar, eu faço. Cadê a essência da colaboração? Cadê a essência do foco no cliente, né? Cadê a essência da adaptação em torno de um resultado que a gente está perseguindo? Então, as minhas 2 hipóteses giram em torno disso. Se eu pudesse acrescentar mais uma, eu acho que a gente está aprendendo a desenvolver produtos dentro do mundo de software numa velocidade mais lenta do que a gente deveria. O Don Heinertsen, no livro The Principles of Product Development Flow, que nome difícil, também conhecido como Flow, vai estar lá no nosso backstage, k21.link/LoveTheProblem. Ele fala que o desenvolvimento de produtos ainda está operando em cima de um paradigma tão errado quanto o paradigma da manufatura antes de desvendar os segredos do Lean. Então eu acho que no final, o paradigma por trás da mente da pessoa que pensa produtos, que pensa design, também é um paradigma antiquado. Também é um paradigma que bebe dessa fonte de separar a parte de produção, né? A parte de delivery, né? Então, eu sou produteiro, minha responsa aqui é o discovery. Minha responsa aqui é entender o que a gente tem que fazer. E aí, unindo o útil ao agradável, né? Unindo a galera de engenharia que gosta de estar separado porque eu gosto de tecnologia e não de impactar a vida de alguém, junto com essa galera de produtos que opera num paradigma de minha responsa é o discovery, minha responsa é descobrir aqui o que a gente tem que fazer, surge a demanda técnica, né, Zê? Porque, e é aquilo que a Mari falou, que é até por debaixo dos panos, né? Tem um time que eu cheguei, vou contar essa porque é boa, é muito da hora que a Mari trouxe esse exemplo do nem contar que tá fazendo alguma coisa técnica ali, me lembrou disso. Cheguei no time, um produto muito bom, inclusive, eu não posso falar qual que é o produto. Muito bom, assim, historicamente bom. Todo mundo já usou nos princípios da internet. Chutem aí qual que é o produto, não vou dizer se é ou não. Não posso, NDA, né? Tá protegido. Chegamos no time, o que vocês estão fazendo aqui, esse ciclo e tal? Conta aí como tá atualmente. Aí eles falaram, a gente tá refatorando o produto. Aí falou, beleza e tal. Aí a gente sentou com a pessoa de produtos, né, do time, o PO ali, e falou, o que tá rolando esse refactoring e tal? Aí o PO falou, não sei não, é demanda técnica, né? Então, eles que estão refatorando lá, eles estão reconstruindo as partes que tem que reconstruir lá, e eu não sei muito bem. Aí a gente sempre parte de um respeito, né? A gente da K21 sempre começa a trabalhar a partir do respeito, do tipo, se a coisa tá assim, é porque tá funcionando assim até hoje, né? Mas a gente sempre tenta ver qual que é o ponto pra melhora. E a gente perguntou pro CPO, beleza, e quando que acaba esse refactoring? Tipo, qual que é o roadmap, né, para as próximas coisas que você tem em mente? Aí ele falou, pior é que eu não tenho nenhuma roadmap atualmente, porque o refactoring já tá rolando faz um tempo. Aí ele falou, quanto tempo? Aí ele falou, 8 meses.
basicamente. Então fazia 8 meses que a pessoa de produtos não fazia ideia do que estava acontecendo ali. E eu acho que é muito disso de engenharia tá ali feliz porque tá botando uma tecnologia nova, blá. Produtos, tá ali falando, na hora que chegar a hora de fazer o discovery, me chama, que eu faço, mas por enquanto, pelo visto, não é a hora. E ninguém enxerga o todo, né? Várias hipóteses aqui joguei pra vocês. Não sei se faz sentido, se não faz, se vocês vivem, se não é. Eu acho que assim, cara, a gente começa com essa questão da separação, né? Se você pega aquele diagrama de 100 que fala, tem negócio, tem experiência e tem tecnologia, e você tem um pontinho no meio que é a gestão de produto, a gente já coloca a pessoa de produto no meio de alguma coisa. Então ela não tá nem olhando para um fim, nem um todo, tá olhando no meio ali, e muitas vezes esse meio ponto acaba virando uma gestão de conflitos. Então, gestão de conflitos sobre a perspectiva de negócio, gestão de conflitos sobre a perspectiva de marketing, gestão de conflitos sobre a perspectiva, e o PO ali, a pessoa PO vira um coringa. Aí até pegando a sua hipótese 1, vamos ver se eu lembro a sua hipótese 1, que era que já existia um pouco dessa separação. Só que essa separação que existia não era uma separação produtos e engenharia ou tecnologia, né? Era uma separação negócios, tecnologia. E aí quando a gente coloca uma disciplina no meio e chama aquilo que faz o meio campo de produto, o produto acaba sendo meio coringa nessa história, tentando aproximar todas essas visões. Que a gente sabe que um produto, para ser bom, além das pessoas usarem, tem que ser um produto que gera um valor para a empresa, né? Que seja factível de ser construído e que também as pessoas usem, no final das contas. Então, a gente precisa ter público, a gente precisa fazer algo que é factível e a gente precisa fazer algo que tenha o valor de negócio. Então, você pega o começo dessa tríade e o produto fica inserido ali no meio, né? A área de produtos. Que eu acho que esse é um grande problema que a gente tem hoje. A gente departamentiza a área. Quando, na verdade, nós somos pessoas que trabalhamos por um objetivo em comum. E quando a gente começa a departamentizar, então, o diagrama de 100 ele é a intersecção. A gente tira essa intersecção e departamentiza essa coisa. Então, o que a gente volta é lá no começo, quando as coisas eram cascateadas, e aonde você perde toda a parte da colaboração entre as duas disciplinas, né? Porque no final, o produto e tecnologia juntos geram um produto final, né? Que é aquilo que o nosso cliente compra. E acho que da parte aqui de tecnologia, né? Acho que o Lula falou um pouco de engenharia de software, que a ideia era programar, né? Mas acho que hoje a gente mudou muito o conceito, que a gente também quer programar coisas que as pessoas usem. Você quer abrir o aplicativo e falar, fui eu que fiz isso aqui. Você quer mostrar o que você tá fazendo, você quer entender o que você está fazendo. E você tem muito a agregar com isso, né? Acho que a gente também consegue ajudar muito a área de produtos provendo números. A gente tem informações ali que são inúmeras. A gente consegue trazer muita coisa sobre como que o usuário está caminhando ali, aonde ele para de usar, aonde ele sai, o que ele acessa mais, né? Qual que é a informação ali que ele mais busca. Então, acho que hoje, assim, mudando os conceitos, a gente consegue juntar as duas coisas e todo mundo trabalhar em conjunto, assim, né? A gente fala bastante aí da treta, né? Mas a gente tem muitas frentes já que estão trabalhando sem essa treta. Acho que tem muitas frentes que já entenderam que o conjunto é muito melhor, assim. Falar um pouco da minha realidade hoje eu revezo muito ali com a minha parte de produtos ali. Eu vou em algumas reuniões, ela vai em outras, a gente se reúne semanalmente, a gente tem o nosso Trello ali e tudo flui muito bem, assim, a gente consegue chegar no mesmo objetivo, né? Então, tanto o que o Zé falou, que no fim é o objetivo de negócio ali, né? Tudo junto e não deixar o produto ali, né, no meio, assim, sem saber pra onde ir, né? Acho que a gente pode olhar na mesma direção ali. Eu vou pegar carona, Mari, no que você trouxe, que eu já tava querendo levar, assim. Tem uma pergunta aqui que a Natasha fez, inclusive aqui na live do Instagram, mas desde o começo do episódio eu já tô com isso na cabeça, né? Que é do tipo, beleza, como que a gente consegue acabar com esses silos? Como que a gente consegue juntar? E você já trouxe a experiência prática, Mari, disso, né? Que é tipo, você, enquanto alguém de engenharia, tá sempre junto com a pessoa de produtos, olhando pra mesma coisa, pro mesmo fluxo, né? Pra mesma
visão, que é a visão da concepção de um produto em si, né? No final, assim, qualquer coisa. E aí volta lá na coisa que o Zé falou lá no comecinho, que é, se eu tenho, por exemplo, sei lá, uma mudança do framework de banco de dados, né? Que seja, a gente vai mudar o framework de banco de dados. Se eu tenho essa mudança, o pensamento que você, Mari, tem junto com essa pessoa de produtos é, como que isso afeta o meu produto positivamente, né? Porque se eu tô fazendo é porque vale a pena pro produto, né? Não é porque é divertido, não é porque tecnologia é maneira. Então, ou eu tô ganhando alguma vantagem para o meu consumidor final ali, ou alguma vantagem de lucratividade para minha organização, ou eu estou no mínimo reduzindo algum risco que eu posso ter no futuro para esse propósito do meu consumidor ou para essa lucratividade. Então, como proposta inicial de Quebracidos, eu já queria trazer aqui dos meus vieses uma primeira proposta que bebe muito nessa fonte prática que você trouxe, Mari, que é a perspectiva do fluxo do time, né, do que o time faz, do que o time concebe, do que ele constrói, ser um fluxo de produtos. Por que eu tô falando isso? Porque é muito comum você chegar num time e você fala, pô, deixa eu ver seu fluxo. Aí você olha lá, tá um quadro com a fazer, fazendo e feito. Aí eu já fico meio assim, tipo, pô, é tipo só a fazer, fazendo e feito. Tipo, tem toda uma coisa antes do a fazer, né? Que é descobrir o que tem que fazer. E tem toda uma coisa depois do feito, que é botar na mão do consumidor, ver se deu certo, se não deu. Inclusive tem um episódio chamado O que vem depois do done, que vai estar lá o link nas referências, k21.link/LoveTheProblem, que vale a pena ver. Então, a fazer, fazendo e feito já é um fluxo. Quando eu bato o olho, eu falo, putz, ó, chances de ter silos. E aí quando eu vou olhar o que tem em cada um desses post-its, nesse fluxo, né, em cada um dos cartões desse fluxo, você vai ver variadas coisas. Então você vai ver desde fazer uma reunião com fulano, até descobrir a próxima história, até tipo refatorar tal parte do sistema. Então são coisas que não conversam diretamente com o resultado final que a gente quer, são só tarefas, e a gente cai no tarefeiro, que é o que a gente falou lá no começo desse episódio também, né? Então a solução que eu estou propondo aqui é uma solução de você expandir a visão do time, e acho que esse é o trabalho que as pessoas que vêm de um background da agilidade organizacional deveriam fazer, e hoje pecam muito, porque trabalham alguns outros aspectos que não são tão prioritários, mas eu acho que essa pessoa que vem com essa bagagem da agilidade organizacional poderia expandir essa visão para a gente entender que etapas que existem no desenvolvimento do nosso produto de fato, e eu não estou falando do meu time, né, do meu time de engenharia, do meu time de produtos, estou falando do nosso time que desenvolve um produto, o fluxo desse produto, quais são as etapas, e aí contemplar dentro desse fluxo tanto a parte de descoberta, né, o upstream, quanto o downstream até o final. Então ter essa visão do rio, e aí o rio da K21, para quem não conhece o rio da K21, né, o True Agile, k21.link/LoveTheProblem, e a partir dessa visão, passar nesse rio demandas de produto. Qualquer coisa que entre nesse rio é uma demanda do produto. Que seja a refatoração do módulo X lá, sei lá, mudar o código do módulo X, beleza, é uma demanda de produto. Que risco que eu estou mitigando, ou que valor que eu estou agregando, e aí esse tipo de interação e de comunicação que você tem hoje tão saudável, Mari, que você trouxe como exemplo que me despertou todo esse sentimento aqui, passa a ser mais comum, porque a gente está olhando para uma visão do todo, né? Para uma visão geral, para uma visão do produto, como deveria ser. Mas eu trouxe aqui todo o meu coração porque eu sou enviesado por essa visão de fluxo, né? Eu gosto muito de fluxo e tal, e tudo mais, mas eu queria muito continuar esse brainstorming de o que a gente faz na vida real para resolver esse silo e para entender que todo mundo trabalha em cima de um mesmo propósito, e esse propósito não é a tecnologia pela tecnologia, o produto pelo produto. É um consumidor sendo impactado positivamente. Ou eu acho que é muito da parte de empatia, né? Você ter uma pessoa ali de engenharia indo numa reunião de roadmap para entender qual que é o tipo de cobrança, e você ter uma pessoa de produtos indo num war room ali depois de uma crise, sabe? Eu acho que quando você começa a entender a realidade do outro, você entende por que aquilo precisa entrar no roadmap e por que aquela demanda técnica também precisa entrar, sabe? Então é esse o conjunto, é você se colocar ali no lugar, entender que no fundo é a mesma coisa. Mas eu vejo assim, pela prática mesmo, que foi realmente você juntando os mundos, acompanhando, indo do lado mesmo, sabe? Falar, tô aqui, nem que seja, tô aqui te dando uma força, tal, e ouvindo ali, né, entendendo o porquê das coisas, né? E tem um ponto muito forte também, acho que esse ponto que a Mari pegou da empatia é um ponto muito importante, que combinado com colaboração gera um resultado muito interessante, assim, né? A gente tende a triangular, já vou vender o pão do Lula também, tem um episódio aqui do Love the Problem, que é o triângulo de Karpman, né? Que é o triângulo do drama.
Então vai estar aqui no K21/Love the Problem. K21.link/Love the Problem, isso aí. Muito obrigado. E ali, o que a gente consegue, né, a partir disso? Quando a gente gera esse resultado da empatia, quando a gente traz isso com a colaboração e a gente entende o que acontece do outro lado, a gente soma essas duas disciplinas, né, a gente consegue olhar para um caminho comum. Então, você trazer e puxar a colaboração, a colaboração não significa só o outro fazendo por você, significa você também convidando a conversar. Então, seja pessoa de produto ou pessoa de engenharia que acha que existe algum acordo entre os seus pares de outras disciplinas que acha que não está sendo cumprido ou que acha que pode melhorar, acho que esse convite à conversa ele tem que ser feito. Porque a empatia você tem, a colaboração parte de você também. De convidar essas pessoas para conversar, igual o exemplo que a Mari deu sobre uma experiência que ela tem hoje, que é uma experiência assim que a gente conversa muito disso aqui em casa, né? E eu vejo que é uma experiência muito de sucesso. E até no passado, quando eu era PO, né? Ou quando já fui para outras linhas profissionais, eu sempre achava que eu tinha muita sorte de ter topado com algumas pessoas de engenharia maravilhosas, assim. Só que, na verdade, não é só sorte, porque existe o convite à conversa, né? Existe o convite à colaboração. Então, não... Obviamente, as pessoas são maravilhosas, que eu trabalhei, né? Mas, assim, existia uma proatividade do meu lado de também entrar nesse momento. Porque tem muita gente hoje, tanto de produto quanto de engenharia, que fala, não, isso daí é de produto. Não, isso daí é de engenharia. E não quer entender, né? Não quer entender o processo daquilo ser feito. E a gente sempre desdenha algo que a gente não conhece. Aquilo que a gente não sabe, a gente sempre acha que é muito fácil. Porque o trabalho mais fácil de fazer numa empresa é o trabalho do outro. Nunca é o seu trabalho. É sempre o outro que, é muito fácil fazer esse trabalho, né? Então, acho que combinado a empatia com a colaboração, junto com essa proatividade de fazer esse convite e revisitar acordos e trazer para o explícito alguns tipos de políticas sobre o como que as coisas passam de um ponto para o outro, ou como que isso pode se ajudar para chegar num objetivo em comum, isso livra a gente de ter que falar de demanda técnica, de ter que falar de demanda de negócio, de ter que falar 80% é demanda de negócio e 20% é demanda técnica. Não, tudo resolve o problema de negócio. Acho que chega um momento que você não precisa nem categorizar, né? Você precisa realmente saber o tamanho que aquilo tem, o tempo que vai levar, mas você já presume ali que é para um ganho maior, né? Que ninguém tá fazendo nada ou pedindo nada por capricho ou por uma opinião própria, assim, né? Acho que você começa a entender as coisas como um conjunto mesmo. Afinal, se você está fazendo coisas por capricho, você está fazendo errado. Se você está fazendo e trabalhando em alguma coisa que não melhora em alguma coisa ou produto, ou seja, qual for o serviço que você trabalha, você está fazendo algo errado. Ou você não sabe, no final, que você não perguntou para a pessoa qual problema aquilo resolveria. Love the problem, né? Mais uma vez, love the problem. Pode ser que você está fazendo alguma coisa não consciente do impacto que aquilo vai ter no produto final, ou pode ser que de fato você está fazendo alguma coisa que não resolve um problema de uma pessoa. Porque resolver o problema é produto. Tem 2 episódios aí que eu acho que a gente precisa gravar pra frente aí, já vou ver se a gente põe na agenda. Um é sobre o profissional do tipo T. Não sei quantas das pessoas que estão ouvindo a gente aqui conhecem esse tipo de profissional, mas um resumo rápido. Antigamente as pessoas conheciam sobre um assunto e só sobre esse assunto, né? Então conheciam sobre um assunto, imagina aí um pontinho, né? Ponto, esse assunto, profundamente, né? Vai descendo aí, ó, visualmente na sua cabeça, ó. Um pontinho vai descendo, um pontinho descendo forma um I, certo? Esse é o profissional do tipo I. E aí, se você quiser lembrar, ó, nos treinamentos da Gabi a gente fala bastante, eu faço essa piada sem graça, porque é só lembrar do especialista, né? Ei, porcaria, hein? Especialista. Então, profissional do tipo I, que é especialista. Muito ruim a piada, mas é bom pra lembrar. Hoje em dia, o que a gente precisa fazer para quebrar silos e o que as empresas que querem produtos bons de fato tentam plantar é o profissional do tipo T, que além de ter uma
especialidade conhece superficialmente de outras N áreas, né? Então imagine esse pontinho indo pro lado, não tão profundamente quanto o I, né? Mas conhecendo sobre N áreas do profissional do tipo T. Eu acho que merece um episódio só sobre isso. Se você acha que merece, vai lá em k21.link/LoveTheProblem e comenta lá, dizendo que merece. E tem outros sobre os 4 domínios da agilidade, né, Zê? Que eu acho que é um negócio que a gente precisa difundir cada vez mais. É um padrão criado pela própria K21. Antes de eu chegar na K21, já tinha sido criado esse padrão e eu gosto muito, que é, não, agilidade é um bichinho de 4 patas. Não adianta você andar com uma pata e não andar com as outras 3, não andar com 2 e não andar com as outras 2. Então, sempre que a gente da K21 fala sobre agilidade, a gente está falando sobre o domínio organizacional, eu estou falando de processo, fluxo e tudo que eu gosto muito aqui, né? Domínio cultural, domínio técnico e domínio de negócios, né? Cultural, motivação, engajamento das pessoas, autonomia, técnico, qualidade, automação, maestria, excelência, negócios, satisfação do meu consumidor final, lucratividade, retorno sobre investimento. Eu acho que merece um episódio inteiro sobre isso, porque no final, Zê, se você não tiver uma equipe formada por profissionais do tipo T, se você não tiver uma equipe que está olhando para os 4 domínios da agilidade, andando junto, se você tiver uma equipe rachada, o resultado você sabe. O resultado, eu sei, você sabe, a Mari sabe, vai dar ruim. Não tem produto bom sendo gerado a partir de uma equipe que cada um olha só pro seu cantinho e faz só o seu. É impossível ter produto bom. E se é bom hoje, amanhã não vai ser mais. E a sobrevivência está em risco. E você estava falando daquilo, Lula, eu estava pensando sobre os níveis, né? Então, quando a gente fala do técnico, a gente entra muito na linha do código, né? Tipo, domínio técnico. Código. Existe muito mais por trás do que linha de código. A linha de código significa dinheiro para a empresa, né? Quando a gente fala de empresas que têm o foco e são pautadas em tecnologia. E quando você olha sobre um nível de voo um pouco maior, você não olha o código, a refatoração. Você olha a tecnologia e a coordenação para unificar os sistemas, e você olha para isso de uma forma mais sistêmica e uniforme. E existe um terceiro nível, vamos supor, um nível de voo mais alto, aqui falando de C-Level e algo mais estratégico, que a tecnologia ela passa a ser força motriz do negócio. Então o técnico vira negócio. Então, tipo, quando a gente separa as coisas, conforme aquela aguinha, usando o rio aqui, conforme aquela água evapora, e aí ela vai virar lá as nuvens que vão chover no nosso rio de novo, a tecnologia sobe e vira negócio. No final, as coisas estão todas correlacionadas, né? E isso dos 4 domínios da agilidade é muito interessante, porque quando você fala principalmente de negócio e tecnologia, existe um outro que a gente às vezes despreza muito. Quer dizer, não despreza, mas que a gente olha muito pouco, que é o domínio da cultura. Então, assim, o suporte de negócio, da visão de negócio, visão de produto e desenvolvimento de produto é cultura. Maestria, visão de tecnologia, a forma de pensar como tecnologia, como um produto final, também é uma cultura, é uma forma de você pensar. Então, isso que veio trazendo aqui, e até fazendo um paralelo, a gente tem pessoas que estão assistindo aqui que não necessariamente são de desenvolvimento de produto com tecnologia de desenvolvedores, né? São pessoas desenvolvedoras de outras coisas. Se você vai para um nicho de engenharia civil, as pessoas desenvolvedoras são as pessoas que constroem aquele empreendimento. Se você vai para um nicho de logística marítima, as pessoas desenvolvedoras têm um papel. Então isso que a gente está falando está um pouco pautado e restrito sobre o desenvolvimento de produtos digitais, porque nós dois somos de produtos digitais, né? Mas se você fazer um parênteses por fora, isso serve para qualquer tipo de desenvolvimento de produto ou serviço, até mesmo para pequenos negócios, né, Lu? Acho que até pegando um pouquinho do gancho que você falou de codar em si. Quanto mais sênior o desenvolvedor no fundo, ele menos coda. Ele é o cara que faz a ligação ali das pontas, conversa com todo mundo, pensa no negócio, ajuda a traduzir ali. Então, não é só sobre código, né? E bem como quanto mais sênior uma pessoa de produto, mais ela cria ambiente para que outras pessoas de produto consigam criar os seus produtos, né? Então, vem na mesma história, né? Então, uma pessoa mais sênior de produto, ela não escreve uma história, ela cria ambiente para que as pessoas, ela mentora, ela dá coach para outras pessoas criarem suas próprias histórias, digamos assim.
Genial, uma bela conclusão cultural aqui, né? Acho que a gente amarrou bem os 4 domínios. Inclusive, a gente no Love the Problem, a gente tem essa preocupação de abordar os 4 domínios, né? A gente não tem episódio só sobre produto, episódio só sobre cultura, né? A gente traz um pouco de cada e vai misturando, porque é nisso que a gente acredita. Zê, Mari, muito obrigado por esse papo. Quem quiser conhecer mais sobre o ZL, querido Rodrigo Martins, ou a Mari Barcelos, k21.link/Love the Problem, nosso backstage, deixa feedback pra eles, deixa feedback sobre esse episódio. Muito obrigado por vocês participarem. Querem deixar algum recado final? Eu quero agradecer o convite, achei bem legal o papo, realmente eu tava meio preocupada aí com o tempo. Será que a gente vai ter tanta coisa pra falar? Eu acho que sim, acho que a gente tem mais ainda, assim. Dava pra continuar por umas horas, né? Dava. Agradeço o convite do ZL também, né? Ele tá aqui do lado, mas ele me convidou também, né? Que isso, disponha. Sempre à disposição. Lula, obrigado. Eu também quero agradecer a todo mundo que viu a gente ao vivo aqui. Eu acho que, para finalizar, o Não Existe Demanda Técnica ganhou um novo conceito da coisa, né? Que é a gente trabalhar mais empatia e colaboração e olhar para o mesmo objetivo em comum. Sem treta. Sem treta. E que a sem treta seja feita de uma forma construtiva. É bom ter conflito, mas é bom que a gente crie políticas e acordos e resolva esses conflitos, né? Isso, sensacional. É assim que a gente vai evoluir. Sensacional, ó. Acabei de receber aqui no ponto que lá no k21.link/Love the Problem a gente vai ter um link para os drops de produto, que são vídeos que falam sobre gestão de produto e outros materiais, gratuito lá. Entra lá k21.link/Love the Problem no card desse episódio. A gente tem um evento chamado Product Summit e a gente está fazendo umas versões Pocket dele, Product Summit Pocket, também material gratuito de qualidade aí sobre produtos. E para quem quiser dar um up aí na carreira, tem o CSPO, Certified Scrum Product Owner. Eu fiz em 2015 esse treinamento, sensacional. Tá vendo? Ó, na época desenvolvedor ainda, fazer treinamento de PO, também é um treinamento muito aconselhado aí. Acabaram de me passar aqui no ponto aí, valeu Brunão, nós estamos juntos. Valeu galera, até a próxima, um beijo. Valeu gente, obrigado. Tchau, até mais. Este foi mais um episódio do Love the Problem, o podcast oficial da K21. Se você curtiu, compartilhe, inscreva-se no seu agregador de podcasts favoritos e espalhe conhecimento por aí. Procure por Love the Problem nas redes sociais e deixe seu comentário ou sugestões. Até o próximo! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.